Você sabe realmente o que é um polimento? Acha que pode fazê-lo sempre que necessário? Esse vídeo está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Eu sou o Bruno. E eu sou o Matheus. Nós somos da Donaldson Car. E o vídeo de hoje no Dica para Robista é o que é o polimento e por que devemos fazer um. Provavelmente você já ouviu falar que, assim, alguma pessoa dizendo: hoje vou dar uma lavada no meu carro e dar uma polida como a cera importada. Eu sinto em te dizer, mas essa pessoa está totalmente equivocada. O polimento, na verdade, vamos falar o real. O que é um polimento? O polimento é um processo que ele corta o verniz. Ele tira uma pequena camada de verniz danificada. Tá? Então vamos mostrar aqui nos detalhes o que é o verniz. O verniz, como você pode ver, ele é a última camada de proteção do carro. Tá? Então o carro começa primeiro com a lataria, depois em seguida da camada de primer, camada de tinta e posteriormente vem o verniz. Tá bom? Quais são os problemas que o verniz pode ter? Vendo na ilustração, os contaminantes, que são vários, vamos falar no final alguns deles. Tá? As marcas d'água, as marcas de swings, são as marcas de pano, e também os riscos médios, são riscos ainda no verniz. Todos esses fatores acabam fazendo diversos hologramas, manchas e riscos também no verniz do seu carro. E quando se bate uma luz ou o sol, é possível vê-los porque a luz consegue se refletir de uma forma correta. Então ela aparece de forma aleatória, não sendo possível dar o reflexo correto que é esperado, como você pode ver na segunda ilustração. Na última, nós conseguimos perceber que o verniz está um pouco mais baixo do que o verniz ao lado. Isso que é o processo de polimento. Ele nivela o verniz novamente, assim com que os reflexos da luz ou solar ou artificial chegam na tinta do carro e proporciona aquele brilho desejado. Mas atenção, como o polimento ele retira uma camada do verniz, se você sempre fazer o polimento, chegar uma hora que esse verniz vai acabar. E aí você tem que tomar cuidado. Sempre que você for fazer um polimento, procure, depois de fazer o polimento, proteger a pintura do seu carro. Seja com uma cera, que hoje no mercado automotivo nós conseguimos encontrar ceras que duram de 2 semanas até 6 meses, ou se possível também fazer uma vitrificação, que aí já é um processo mais profissional, que pode durar de 1 ano até 5 anos. Que isso irá fazer com que a sua pintura seja protegida por muito mais tempo. O importante do polimento também é você observar quais tipos de riscos que tem no seu carro. Tá? Quando você vê um risco, que você passa a unha nele e a unha, você consegue sentir esse risco, quer dizer que é um risco que já passou do verniz, é um verniz que já atingiu o primer, ou até já atingiu a base da tinta ou o primer, ou no máximo a lataria. Então assim, nesses casos, nenhum polimento vai resolver. Tá? É igual muito próximo também dos carros que o verniz queima, né? E aí eles dão o nome correto é desplacamento do verniz. Então esse carro não consegue mais receber um polimento. No caso, você vai ter que ir para outro processo. No caso de pintura e repintura da lataria, retirar a funilaria e fazer outro processo, tá? Aqui no final vamos mostrar outra imagem, que é para vocês verem os detalhes do gráfico junto com o que é realmente no carro, tá bom? No primeiro quadrante aqui são as partículas diversas, é onde névoa de tinta, componentes ferrosos, né? A poeira de ferro, poluição industrial, são materiais que ficam no poro do verniz. Tá? O verniz é poroso, então são contaminantes que ficam no poro do verniz. Quando você passa a mão no carro depois de limpo e parece que o carro tá tipo uma lixa, né? Outra forma de você ver se o seu carro está com essa contaminação é você colocar sua mão numa sacola plástica e passar sobre o carro. Você passa sobre o carro. E aí se você sente essas pedrinhas, você fala, pô, acabei de limpar o carro, mas parece que tem alguma coisa. Parece que o carro ainda está sujo. Parece que o carro ainda está sujo. Então isso é uma descontaminação, é uma pintura contaminada, nós chamamos. E aí tem um processo de descontaminação, é um processo pré-polimento para você fazer isso certinho. No segundo, são os chamados swings. Se não me engano, a forma correta de falar é essa, tá? São os micro-riscos. São riscos que são causados na secagem do carro. O verniz, eles têm diversos vernizes. No próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre isso. São vernizes mais macios, vernizes mais duros. E por as pessoas não saberem dessa diferença,
Tem determinados carros que com a quantidade de panos que você passa, mesmo com a pintura totalmente limpa, ela começa a riscar com panos até profissionais, tá? Então é mesmo saber qual que é o tipo de verniz do carro para usar um pano adequado para esse tipo de verniz. A terceira imagem são os pequenos riscos. São os riscos quando você já passa um pano com um poeirado, um pano sujo, ou feita uma lavagem de forma incorreta, como esponja. Pegar esponja de colchão para lavar o carro, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Nunca faça isso, porque a sujeira que ela gruda no colchão, ela não sai quando você molha essa esponja na água, né? E aí então você vai arranhar o carro inteirinho com essa esponja. Os outros seriam riscos mais profundos, são riscos causados por batida de pedra, prego, chave, né? São ralados. Que então, aí já é com coisas mais pontiagudas. E é coisa que fere mesmo a pintura do carro. Nesses casos, esses riscos só com repintura mesmo, sim, polimento não vai resolver, tá? Podem mascarar, mas polimento nenhum vai resolver esse tipo de problema. Outro tipo de problema são as contaminações diversas que o carro pode receber, tá? Infelizmente, temos alguns locais que usam produtos como Intercap, que é um produto que não é para finalidade de verniz. Ele faz uma limpeza muito profunda e é tão profunda que ele mancha o carro, ele mancha o verniz. E é tão forte esse produto que o pH dele é tão alcalino que ele chega até o primer do verniz. Então é coisa para você tomar cuidado, porque vai ficar umas gotinhas, como você consegue ver na imagem, umas gotinhas que não são tão legais, tá bom? Outro problema é você deixar o carro embaixo de árvore, tá? Seiva de árvore e fezes de pássaro, cara, é muito ácido isso, né? Então, quando ele pega no verniz, quanto antes você conseguir limpar, é melhor, porque isso ele vai acontecer uma corrosão no verniz, ele vai chegar na tinta, vai chegar no primer, e depois que isso aconteceu, só repintando mesmo, tá? Nenhum polimento vai resolver esse problema. O último problema que nós vamos falar nesse vídeo são os chamados hologramas. Tá? Como você vê nas imagens desses dois carros, parece que o carro está cheio de umas curvas, cheio de S. Tá? Isso que acontece. Esses são polimentos feitos de formas incorretas. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de boina, tipo de verniz, tipo de processo. Tá? Polimento, infelizmente, não é receita de bolo, nem é algo que você faz de todos iguais. Cada carro, cada procedimento, cada carro tem um setup diferente, nós chamamos, é a combinação de boina, composto polidor, técnica. E quando um profissional usa algo muito abrasivo num carro, muitas vezes ele não é tão abrasivo, então ele vai ocasionar essas marcas. Isso não é feito refino, isso não é feito lustro, isso não é feito uma proteção devida posteriormente, vai demonstrar muito isso, vai demonstrar bastante essas marcas no verniz, tá? O vídeo fica por aqui, tá? Acreditamos que é um vídeo muito técnico, tá? Polimento é algo muito técnico. Você pode ver no mercado que você vai achar polimento, cristalização, espelhamento, nossa, infinidade de processos. Mas o que você tem que se preocupar é que o seu profissional vai te explicar o que ele vai fazer no seu carro e se ele entende para fazer com o material correto, com a ferramenta correta, o que ele está te vendendo. Tá? Porque se você vai pesquisar, você vai achar polimento aí de R$150 a R$2.000. Pô, Bruno, mas, cara, é um polimento, qual que é a diferença? Então, isso é só o polimento, tá? Sem falar de proteção, sem falar de selante, sem falar de vitrificador, que são outros processos que o cliente depois ele adiciona a mais como proteção. Mas o polimento, ele tem essa questão. Como tem desgaste no verniz, você tem que se preocupar num profissional que vai desgastar o mínimo possível e te entregar o máximo de qualidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para o seu amigo que quer polir, que está com o carro todo riscado, está com o carro todo opaco, todo cheio de mancha. Porque aí você vai precisar de um profissional, um cuidado especial para essa pintura, para que não precise repintar. Muitas vezes o carro é só um polimento resolve, e aí infelizmente passa para a mão de um cara não capacitado, e aí você vai ter que repintar, e aí é muito pior. Tá bom? Curta, compartilhe, comente, e qualquer dúvida, se ligue aqui no nosso canal que tem coisa fresquinha, né? É isso aí. Até mais, pessoal. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.